A paz do Senhor, minhas irmãs. E aí, tudo bem? Bem, vamos hoje falar sobre o capítulo 8, né, do livro Mulheres Extraordinárias, da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje é um texto escrito por Cristiane Alves. O capítulo 8 fala, ela é obediente, e nós vamos falar sobre Maria de Nazaré. Vamos orar, irmãs? Amém. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti, Deus. Estaremos trabalhando, Senhor, um tema sobre ser obediente. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a encontrar o caminho da obediência e a escolher viver nele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Bem, então a gente vai falar hoje... Ai, peraí. Foi. Então, hoje nós vamos falar no capítulo 8 sobre ser obediente. Ela é obediente, vamos falar sobre Maria de Nazaré. O texto base de hoje fala sobre Lucas, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Bem, falar sobre obediência em muitas de nós dá até palpitação. Acredito que temos tantos personagens bíblicos e até mesmo na história da humanidade, nós não possuímos nenhum outro exemplo tão constrangedor de obediência quanto o de Maria, mãe de Jesus. Uma jovem e virgem, alguns estudiosos dizem que Maria tinha entre 12 e 13 anos quando ela recebeu o seu chamado. E ela foi escolhida para gerar o Salvador desse mundo, minhas irmãs. E ela resolveu acolher a palavra de Deus com fé. Aparentemente, Maria era uma pessoa humilde, ela era resiliente e firme no seu propósito de vida. Maria certamente era uma pessoa comprometida com Deus e ela foi um exemplo de uma seguidora de Cristo. Apesar de não termos muitas características de Maria citadas na Bíblia, uma coisa é fato. Ela foi fundamental e teve muita importância em toda a trajetória de Cristo aqui nessa terra. E se você parar para pensar, Maria nos constrange, irmãs. Ela nunca hesitou ou ela nunca questionou a sua missão. Pelo contrário, ela recebeu a missão de ser mãe, sem saber como seria esse processo. E certamente ela sofreu dores, perseguições. Ela precisou conviver com a desconfiança de toda a sociedade da sua época quanto à origem de Jesus. Sem contar que é imensurável a dor de ver um filho crucificado. Algo que me chama a atenção é que ela seguiu firme pela causa de Cristo. Ela reconheceu o propósito e ela aceitou viver por ele. Podemos dizer que, mediante toda a situação que ela viveu, o seu sobrenome era obediência, independente da rota que o próprio Deus a colocou. E aí eu queria te perguntar, você sabe o que é a obediência? Bem, obediência é quando uma pessoa segue, cumpre e cede às vontades ou às ordens de alguém. E nesse contexto, é a forma que nós temos de glorificar a Deus, é sermos obedientes àquilo que Ele nos pede. Maria de Nazaré, ela andava com Jesus. Ela presenciou vários milagres e a escritora, ela nos dá um conselho muito legal que diz assim: fique ao lado de quem acredita em milagres. Talvez o seu milagre para muitos não signifique nada, mas em você ele é capaz de produzir vida. Então não se conforme, minhas irmãs, acredite. Aprenda que no caminho da obediência o segredo é persistir e permanecer. Em Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 49, diz que Maria compôs uma canção para Deus. Ela também profetizou que para sempre ela seria reconhecida como uma mulher abençoada. Milagres são capazes de produzir dons e talentos. Aleluia! E eu queria perguntar, quantas Marias nós temos aqui hoje assistindo esse vídeo? Mulheres que vão viver o extraordinário de Deus sem desistir dos planos e dos propósitos de Deus para as suas vidas. Sejam abençoadas em nome de Jesus, minhas irmãs. E eu gostaria de te perguntar, como vai ser a sua oração sobre a característica de ser obediente de uma mulher extraordinária?
Será que você vai fazer uma oração de arrependimento e confissão? Afinal de contas, você reconhece que está trilhando o caminho avesso, né, aí da obediência. Você entende que você tem muito mais um posicionamento de rebelião com o Senhor do que de obediência. Será que você vai profetizar sobre a sua vida que a partir de hoje você vai se tornar uma pessoa mais obediente àquilo que o Senhor te pede? Ou será que você vai fazer uma oração de gratidão, porque você entende que você já está nesse caminho, né, de ser obediente àquilo que o Senhor tem te pedido? Lembrando que o Senhor nunca nos pede nada fácil, irmãs. Jamais vai ser para que a gente fique na nossa zona de conforto, jamais. Se fosse para ficar na zona de conforto, Ele não teria chamado Maria para ser mãe de Jesus. E Ele não teria chamado tantos profetas e tantas histórias na Bíblia. O Senhor, Ele realmente tem um desafio diário para as nossas vidas. Bem, na hora da prática de hoje, ela nos convida a praticar provérbios todos os dias, né? Interessante que o estudo anterior falou sobre escolher um livro e ler, né, diariamente por 30 dias. Então, se você não escolheu ainda um livro, pode fazer aí com provérbios. E se você já começou outro, você pode fazer simultâneo, ou quando terminar, você pega provérbios para fazer. Só que o que ela convida não é somente ler. Ela fala assim: pratique provérbios todos os dias. Primeiro, leia um capítulo por dia a contar de hoje. Segundo ponto, sublinhe os trechos que mais te chamaram a atenção. Isso é um ponto bem legal quando você sublinha, porque você manda uma mensagem para o seu cérebro, que aquela mensagem ali, ela precisa ser destacada. Isso aí é para qualquer livro que você for fazer. E o desafio para hoje, até o nosso próximo encontro, são reflita e escreva no seu caderno. Primeiro, você acredita em milagres, irmãs? E você já viveu algum milagre? Então, escreva se sim e se você já vivenciou. E segundo, conte seus milagres a outras mulheres para poder edificar a fé delas. E assim, elas não perderem a esperança de alcançar aquilo que elas almejam. Essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de ser obediente. Declare sobre a sua vida hoje: eu serei uma mulher obediente. Aleluia! Bem, um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Até o próximo vídeo. Beijinhos!